Star Trek sempre superou o que outras franquias de ficção científica estão dispostas a fazer sempre que olha para dentro. Quando usa os acontecimentos dos séculos 23 e 24 para comentar o que está acontecendo em nosso próprio tempo. E uma coisa indiscutivelmente boa sobre Star Trek Discovery e Star Trek Picard é que, por mais que esses shows sejam, eles não se esquivam de confrontar verdades duras e até mesmo de se tornarem políticos. Strange New Worlds pode ter encontrado a maneira mais elegante de alcançar isso de qualquer uma dessas séries da Paramount mais até agora. Em Star Trek Strange New Worlds, o capitão Christopher Pike, Anson Mount, lidera a equipe do USS Enterprise pelos confins do universo em aventuras perigosas e intensas. Passando-se antes da trama da série original, Strange New Worlds explora mais profundamente o universo Star Trek antes da chegada do icônico Capitão Kirk, William Shatner. Pike, ainda inexperiente em liderar toda a Enterprise por conta própria, se apoia na ajuda de seus companheiros da nave, em especial Una Riley, Rebecca Romijn, segunda em comando depois dele. Além disso, ele conta a inteligência ímpar do popular personagem Spock, Ethan Peck, um alienígena meio humano meio vulcano. Os passageiros da USS Enterprise irão se aventurar por lugares inimagináveis e viverão uma jornada intensa pela galáxia, encontrando aliados fiéis, mas também fazendo inúmeros inimigos perigosos pelo caminho. Mas com o apoio de cada um, poderão completar suas missões com sucesso. A última linha de Kirk de Star Trek, The Motion Picture, resume o que a maioria das pessoas pensa de Star Trek, que se trata de exploração, busca de novas vidas e novas civilizações. Star Trek Strange New Worlds, a mais recente entrada na crescente constelação de séries da Paramount mais baseada na amada franquia de Gene Roddenberry, parece fazer parte disso. Está bem no título. Mas felizmente, é mais do que isso também. Nos primeiros 40 anos de história de Jornada nas Estrelas, o personagem de Christopher Pike foi pouco mais que uma nota de rodapé na tradição da franquia. Capitão da Enterprise no fracassado piloto da série original da NBC, The Cage, Pike, interpretado por Jeffrey Hunter, acabou como teste para James T. Kirk de William Shatner, um herói de queixo quadrado fazendo coisas de herói de queixo quadrado que ficou alguns centímetros aquém de ser adequado para o trabalho. Gene Roddenberry, sempre o ambientalista, reciclou cenas daquele piloto que não foi ao ar para um episódio de 2 partes da série original chamado The Menagerie, que permitiu até 2009 a maior contribuição de Pike para a cultura popular. Sua transformação em uma queimadura horrivelmente marcada. Vítima que vivia em uma grande caixa preta que apitava sempre que alguém lhe fazia uma pergunta. Mas primeiro, a configuração. Strange New Worlds é tanto um spin-off de Discovery quanto uma prequela de The Original Series, sobre as aventuras da tripulação da nave estelar Enterprise nos anos anteriores a Kirk sentar na cadeira do capitão. O líder aqui é o capitão Christopher Pike, interpretado por Anson Mount. Depois de ter sido anteriormente retratado no episódio piloto de 1965 para The Original Series, de Jeffrey Hunter, e depois nos filmes de J. J. Abrams de Bruce Graham Voar. Mount Pike é uma das melhores adições da era Trek da Paramount+, sensível e comovente, onde Kirk é fanfarrão. Matt criou um personagem que é tão expressivo quando não está falando quanto quando está. Não é muito construído, mas Pike se tornou cada vez mais importante para Trek à medida que a franquia olha para o passado para construir um futuro. Bruce Graham Vogt desempenhou o papel de J. J. Abrams no reboot de Star Trek em 2009, como uma figura de mentor rapidamente marginalizada para as pessoas que realmente importavam. Mas não foi até que Pike se tornou um personagem regular na segunda temporada de Star Trek Discovery que o personagem ficou totalmente à vista, entrando no espaço vagamente em forma de pai deixado por Graham Vogt em Star Trek Strange New Worlds da Paramount+. Anson Mount oferece algo surpreendentemente raro na TV hoje em dia, um mocinho charmoso e direto. Sua presença afável talvez não seja a melhor razão para produzir mais uma série prequela de Star Trek, mas também não é a pior. Se ele parece um personagem mais interno, é porque ele tem passado muito tempo em sua própria cabeça. Quando ele foi apresentado em Discovery, ele teve um vislumbre através de um cristal do tempo Klingon do terrível futuro, que vimos o aguardava em The Original Series em algum momento. Cerca de 10 anos depois, ele sabe que ficará paralisado, do pescoço para baixo, mudo e horrivelmente marcado.
E no primeiro episódio desta nova série, também intitulada Strange New Worlds, e dirigida com classicismo e graça pelo co-showrunner Akiva Goldsman, ele está tão assombrado por essa visão de si mesmo que se retirou para seu rancho na Terra, incapaz de comandar a Enterprise por mais tempo. Como Kirk, ele é um cavaleiro ávido, e parece significativo que dois personagens com visão de futuro, como esses dois capitães, sejam oriundos do que hoje são Estados Vermelhos, Pike de Montana, Kirk de Iowa. A evolução é possível, sem contar que nem todas as pessoas de um lugar são iguais. Não que Mount seja a única coisa que Star Trek, Strange New Worlds, tem a oferecer. A nova série está cheia de nomes de personagens familiares, tirados tanto do piloto fracassado quanto da série original. Estes incluem Ethan Peck como Spock e Rebecca Romijn como número 1, ambos reprisando papéis que interpretaram pela primeira vez em Discovery, bem como Celia Rose Gooding, como o prodígio da comunicação Noita Uhura, e Jace Bush como a enfermeira Christine Chapel. Os fãs de curiosidades reconhecerão o Dr. M. Benga de The Cage, aqui interpretado por Babs Olusamukun. E as sobrancelhas de qualquer pessoa familiarizada com a franquia provavelmente se levantarão ao ouvir o nome do novo chefe de segurança da Enterprise, La'an O'Neill. Sim, Christina Chong. É uma alegria absoluta conhecer tantos personagens queridos da tripulação da Enterprise em uma nova forma. Ethan Peck já havia se destacado em Discovery, como Spock, e conhecemos sua noiva, o inconstante T'Pring do clássico episódio Amok Time da original series, cuja exasperação com Spock pode ser justificada desta vez. Mas também a Babs Olusamukun como M. Benga, uma médica da Enterprise vista apenas em alguns episódios de The Original Series, Jace Bush como enfermeira T'Pel, e Celia Rose Gooding como Uhura, a oficial de comunicações e prodígio em linguística que foi uma delas. Dos personagens mais icônicos do show dos anos 60, retratados por Nichelle Nichols. Além disso, trazido à vida através de um pouco de elenco progressivo, há o rabugento engenheiro Ainar Emmer, relacionado aos Andorianos. Eles são uma espécie cega, e o ator que o interpreta, Bruce Orak, também é deficiente visual. Quanto ao fanservice, é razoável o suficiente, apenas ocasionalmente se transformando no excessivamente fofo. Mas o fanservice por si só não faz um show, e a pergunta que Strange New Worlds tem que responder desde o início é: por quê? Trek já fez séries prequelas antes, mas tanto Enterprise quanto Discovery pelo menos tentaram encontrar novos ângulos no material, com graus variados de sucesso. Strange New Worlds está contando a história de um capitão cuja ação mais importante foi sentar em uma cadeira antes que outra pessoa a usasse. Onde está a novidade? Qual é o ponto? Strange New Worlds leva muito tempo para imbuir cada um desses personagens com personalidade. Narcy Chapel tem uma queda por Spock, e se envolve em flertes que o deixam um pouco desconfortável, assim como a versão do personagem interpretado por Majel Barré, Roddenberry, que também jogou Number One. Às vezes fez. Uhura está encontrando seu lugar como cadete relutante da frota estelar depois que seus pais morreram. E depois a La'an O'Neill, sim, Christina Chong, cujo nome os fãs reconhecerão como estando ligado ao vilão Khan. Seu enredo é uma queima lenta e claramente assumirá maior importância. Passando pelos primeiros 5 episódios de sua primeira temporada, a resposta de Strange New Worlds é mais ou menos: quem se importa? A nova série chafurda em referências à original, e enquanto alguns dos acenos oferecem uma perspectiva diferente sobre o cânone estabelecido, por exemplo, uma chance de ouvir o lado de T'Pring da história uma década antes de ela forçar Spock e Kirk a lutar até o fim. Morte em Amok Time, não há nenhuma tentativa séria de subversão aqui. Enquanto Discovery passou a maior parte de sua primeira temporada colocando e tirando meia dúzia de identidades diferentes, Strange New Worlds se contenta em voltar ao básico. Um elenco simpático viajando pela galáxia, tendo aventuras malucas de ficção científica e geralmente tendo um inferno de um bom tempo. Quando Pike encontra o número 1, é em um planeta que recentemente tomou conhecimento do Varidrive pela primeira vez, mas pretende usá-lo de uma maneira muito diferente. Esses alienígenas são como nós do século XXI, incrivelmente divididos e aparentemente determinados a destruir uns aos outros. Pike decide que vai dissuadi-los falando sobre a própria história da Terra. Como nos anos 2000, os Estados Unidos se tornaram tão rebeldes que mergulharam em uma Segunda Guerra Civil, o apelido que os historiadores da Frota Estelar aplicaram retroativamente aos eventos que estamos vivendo agora. Imagens de cartazes, Stop Destial, possivelmente da insurreição de 6 de janeiro, aparecem na tela. Está claro que não foi uma guerra real de tiros,
mas mesmo assim uma guerra, o que parece certo. Eventualmente, houve os conflitos reais, inventados, esperamos, das guerras eugênicas e da Terceira